noite a todos. É com muita satisfação que estamos aqui na nossa Casa da Esperança para mais uma reunião doutrinária de maneira virtual. E para começar a nossa atividade, vamos elevar o nosso pensamento, procurando a sintonia dos amigos espirituais, para que eles possam nos envolver em luz, paz, tranquilidade, que o Mestre Jesus possa nos encher com seu amor, permitindo-nos cada vez mais buscar as lições do Evangelho, trazendo-as para a nossa vida, no intuito da nossa transformação interior, do nosso crescimento espiritual. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre, que assim seja. Bem, vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Primícias do Reino, como temos feito nos últimos encontros. E hoje nós estamos no capítulo 15, cujo título é Zaqueu, o rico de humildade. E Amélia vai, evidentemente, nos falar desse personagem importante na história do cristianismo. Mas ela começa o capítulo nos informando o que era ser publicano naquela época, né? Qual o significado de um indivíduo exercer essa atividade de publicano naquela época de Jesus. E ela nos diz assim: segregados, os publicanos ou arrecadadores de impostos constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódios e sarcasmos. Assim era a vida de Zaqueu, ele que era publicano, né? Se encontrava mergulhado nesse ódio que era transmitido por todas as pessoas que habitavam a cidade. E ele vivia em Jericó, que vai ser descrita dessa maneira pela nossa autora espiritual. Jericó era um centro de atividades comerciais e urbe famosa, que hospedara Cleópatra no passado, a qual se encantara com seu leve e perfumado ar. E Amélia continua descrevendo a cidade de uma forma bem detalhada, nos dizendo que ela tinha uma alfândega bastante agitada, que certamente dava muito trabalho para Zaqueu, em função de ser o centro da economia na rota de Jerusalém. E depois vai passar a nos descrever o personagem desse capítulo, Zaqueu. E vai nos dizer que ele tinha adquirido o que se chamava na época de asta pública, ou seja, o direito de arrecadar impostos por um período, o que o tornara um publicano, como dissemos anteriormente. E ela vai nos dizer que junto com isso, que ele adquiria também, junto com a asta pública, a herança amaldiçoada que os acompanhava. Afinal de contas, por ser publicano, era odiado por todos na cidade, reafirmamos. Porque ninguém gostava de pagar imposto naquela época, né? Acredito que hoje não seja muito diferente. Mas, exercendo essa atividade, Zaqueu possuía uma fortuna considerável. Ele tinha uma bela residência com o capital que ele juntava. Era rico, portanto, e, segundo Amélia, era uma pessoa de índole afável. Então ele não era uma pessoa ruim. Talvez ele tivesse escolhido a atividade ou a profissão inadequada, né? E por isso se tornou detestável, ou melhor, ele cumpria um papel detestável naquilo que ele realizava. E Amélia continua descrevendo Zaqueu, dizendo que ele era uma pessoa de estatura baixa, e afirma que isso lhe somava ainda mais aflição a todas as angústias que o atormentavam. O que é que tem a ver, né, a estatura de Zaqueu com a lição que ele vai trazer, né? O que é que significa isso? A gente percebe que em todos os capítulos que tratam de Zaqueu, todos os relatos que tratam de Zaqueu, sempre se destaca essa condição dele ser uma pessoa de baixa estatura. E na realidade isso é feito para justificar a atitude que ele vai tomar quando ele busca Jesus, né? Mas vamos deixar para ver isso mais adiante na continuação da história. Então ele exercia aquela profissão que lhe dava muito recurso financeiro, imaginando que quando tivesse dinheiro suficiente, ele poderia deixar essa atividade detestável e recomeçar a vida, de preferência em uma outra cidade, longe daquelas pessoas com as quais convivia lá em Jericó. Usando a nossa linguagem atual, eu poderia dizer que ele estava na realidade fazendo um pé de meia, para que tivesse um futuro garantido do ponto de vista financeiro. Mas nos relata Amélia que ele ouviu falar de Jesus, né? E coloca então a autora: parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor, ansiava por afeição e por amigos, né? Ele que era detestado por todos, ele tinha essa vontade também de ter afeição, de ter amizade, de se relacionar bem com as pessoas. E impressionava a ele tudo aquilo que se falava daquele desconhecido Galileu, tudo aquilo que ele ouvia falar a respeito de Jesus.
E o impressionava ainda mais a informação de que aquele indivíduo não só convivia com pecadores, como também se relacionava com publicanos, os detestados publicanos. E Amélia então vai afirmar: e as lágrimas aljofraram mais fortes quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor, um havia publicano também, que ele arrancara de uma coletoria. Tá? A Amélia está se referindo aí a Mateus, que também era publicano e que acompanhava Jesus, que estava com Jesus, era um apóstolo do Cristo, foi um evangelista. Então, o fato de ter alguém nessa condição, nessa atividade, ou que exercia essa atividade, ligado a Jesus, acompanhando Jesus e tendo sido aceito por Jesus, deixou Zaqueu ainda mais impressionado com aquele desconhecido e fazia isso com que cada vez mais ele aumentasse a admiração que ele tinha por aquele galileu. Amélia nos relata que Jericó também era a cidade de Bartimeu, o cego, a quem constantemente Zaqueu ajudava na alfândega, pois, como nos afirma a autora, ele gostava de atender aos sofredores, de atender a miséria, de amenizar a dor das pessoas. Então podemos dizer que Zaqueu era um praticante da caridade, o que confirma aquela colocação que foi feita anteriormente sobre a sua característica, o seu caráter, a sua índole, enfim, sobre sua personalidade. Ele tinha um diferencial, no seu comportamento. E Zaqueu foi informado também da cura desse cego Bartimeu por esse galileu desconhecido. E mais uma vez isso reforça o interesse que ele tinha de conhecer aquele Jesus, aquela pessoa que tinha tantos dons e que se relacionava tão bem com todos aqueles que o acompanhavam. Até que um certo dia, de repente, alguém grita no centro da cidade: eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará a Jericó. Uma emoção muito grande toma conta de Zaqueu. Era a oportunidade que ele queria, que ele precisava. Ele gostaria de ver Jesus, apenas de ver. Não precisava falar, não queria conversar, ele queria apenas fitar aquele homem. Mas tinha muita gente acompanhando o mestre, então ele fica inquieto. E aí vem a justificativa, porque sempre nos relatos sobre Zaqueu se fala da sua estatura. Afinal de contas, ele sendo baixinho, ele não ia poder enxergar o mestre com toda aquela multidão que o envolvia. E certamente ninguém iria dar passagem para ele, ninguém daria lugar para ele, pois, como já afirmamos várias vezes, ele era publicano e consequentemente era detestado. Então ele fica desesperado e de repente ele avista uma árvore. E aí não teve dúvida. Amélia vai nos relatar assim: o publicano não titubeou, avançou resoluto e galgou a árvore. Viu o mestre sereno que avançava acompanhado pelo povo. Então aí vai resolver o problema da estatura. Ele sobe na árvore para poder conseguir enxergar Jesus. Mas Jesus vem caminhando, para em frente àquela árvore onde está Zaqueu, fita-o nos olhos e lhe diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não acredita no que estava ouvindo, Ele que queria apenas ver Jesus, Jesus para e dá conversa com ele e mais ainda diz que ele se prepare, pois vai pernoitar na casa dele. Então ele desce depressa, emocionado. É difícil de acreditar. Afinal de contas ele era rico, era publicano e portanto era detestado por todos e condenado pela lei mosaica. Mas Jesus diz que vai pernoitar na sua casa. E Amélia nos relata que também o povo se impressiona com aquela atitude do mestre. E alguém então exclama: Senhor, pernoitarás na casa desse publicano? Mas assim era Jesus. Esse mesmo Jesus que disse em outra oportunidade que os sãos não precisam de médicos. Esse mesmo Galileu que conversou com uma prostituta que estava prestes a ser apedrejada. É este Galileu que vai pernoitar na casa do detestado publicano. Zaqueu então vai para casa, reúne-o com a família e fica angustiado esperando a visita do mestre, até achando que poderia não acontecer efetivamente aquilo que ele tinha colocado, Mas evidentemente que não seria dessa maneira. Jesus de fato iria até lá. Ele o recebe junto com a família e lhe diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Entrai na minha casa. Assim era Zaqueu, repito, um homem de boas intenções,
preocupado com os sofredores. E naquele momento importante, independente da sua importante posição profissional e sobretudo da sua importante posição social, ele se apequena diante do Mestre, reconhece a superioridade de Jesus e se emociona com a presença dele, demonstrando sobretudo a sua sensibilidade. E a Mary então vai nos relatar: Jesus sorriu, um riso leve e bom, com um hausto de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus traz a mensagem para quem precisa, traz a mensagem do Evangelho para quem tem o desejo de se transformar, traz a mensagem para quem se dispõe efetivamente a buscar a sua transformação interior. E a Mary então vai nos dizer: Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação e glorificou-se na humildade. Esta foi a grande lição que Zaqueu nos trouxe naquele momento, para todos nós até os dias de hoje. Tomado talvez por um sentimento de culpa pela atividade que ele exercia, ele procurou transformar-se, se entregando a Jesus e aos seus ensinamentos. O nome Zaqueu vem do hebraico e significa puro, justo. E foi assim justamente que estava sendo Zaqueu naquele momento que encontra Jesus. Aquele homem nos dá então uma grande lição, a lição da humildade. Rico, poderoso, porém humilde. Por isso talvez o título do capítulo é O Rico de Humildade. E ali nós vamos perceber que ele estava de fato seguindo já uma das lições fundamentais que Jesus nos deixa no seu Evangelho. Se nós formos buscar em Lucas capítulo 9, versículo 46, Jesus vai nos dizer: entre os homens, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo, tornando-se o melhor servidor. Aquele que não cansa de ajudar, que se encontra sempre disposto para cooperar e servir sem outra preocupação, qual não seja de beneficiar. Quem se apaga para que o outro brilhe, torna-se o combustível sem o qual a luminosidade desaparece. De que nos fala Jesus nessa lição, nessa mensagem? O que é que ele quer nos ensinar? Humildade. É isso que ele nos traz. O que é que nos traz Zaqueu com a sua atitude diante do Mestre, quando ele vai procurá-lo e sobretudo quando ele recebe o Jesus em sua casa, né? Quando ele tem aquele comportamento? O que é que ele nos ensina? Humildade. Mesmo poderoso, mesmo rico, ele não precisava encarnar em si o orgulho. Ele não tinha efetivamente esse orgulho. Vamos então falar um pouquinho dessas duas posições antagônicas, né? Orgulho e humildade, para que a gente possa perceber mais a lição do Evangelho. O que seria orgulho? Orgulho seria um sentimento de dignidade pessoal, um brio, uma altivez, né? Um conceito elevado ou exagerado que se tem de si próprio, um amor próprio em demasia. Orgulho é o que a gente poderia chamar de soberba. É o sentimento da própria grandeza real que existe no íntimo de cada ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós vamos encontrar a definição: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece, né? Isso é que é verdadeiramente o orgulho, mas não foi assim que Zaqueu agiu. Se nós quisermos entender de fato o que é um orgulho, ou como a gente observar um orgulho dentro de nós, se estamos tendo alguma atitude orgulhosa, o que é que nós devemos fazer? Eu vou trazer para a nossa reflexão um texto do livro Manual Prático do Espírita, de Ney Preto, onde ele vai nos mostrar quais são as principais reações e características do orgulhoso. E ele nos diz assim, que o orgulhoso tem amor próprio acentuado, reação explosiva a qualquer crítica, ele não aceita que seja contestado de forma nenhuma, necessidade de ser o centro das atenções, não aceita a possibilidade de estar errado, o orgulhoso se acredita infalível, menospreza as ideias dos outros, porque só a dele é importante, né? Ao ser elogiado, enche-se de presunção e envaidece-se do seu saber. Preocupa-se demasiadamente com a aparência exterior, com sua posição social e prestígio da comunidade. Acha que todo mundo deve girar em torno de si,
Dentre outras coisas, eu não vou nem detalhar mais para que a gente não comece a se identificar muito com essas características. E em geral, esse orgulho exacerbado que às vezes a gente traz no coração, ele vem sempre associado à vaidade, né? Talvez porque um defeito só seja pouco. Porque na medida que o indivíduo evidencia e dá importância excessiva às suas qualidades intelectuais, seus dotes físicos ou sociais, aspira sempre cargo de destaque, quer sempre estar à frente dos outros, isso termina também envaidecendo esse indivíduo, né? E para completar, muitas vezes, para manter todo esse padrão, ele termina tendo atitudes excessivamente egoístas. Aí vai formar uma trindade, né? Orgulho, vaidade e egoísmo. E vai trazer todo esse tipo de complicação para a sua vida. Quando a gente fala dessas características do orgulhoso, algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas tem coisas que são naturais do ser humano, né? Por exemplo, querer sempre estar fazendo o melhor, né? Seria uma situação muito natural. Onde é que está o problema, então, né? Seria em verificarmos efetivamente por que queremos estar fazendo o melhor, né? Daí temos a necessidade de verificar as reais motivações que nos levam a praticar, a ter essa atitude, pois o perigo reside nos excessos, né? E aí novamente eu vou recorrer a Ney Prieto, quando ele nos diz que o perigo está no desconhecimento das fronteiras entre os impulsos do idealismo, por amor a uma causa nobre, e os ímpetos de destaque pessoal característicos da vaidade, tá? Então, quando a gente tem atitude dessa natureza, por exemplo, eu quero fazer o melhor trabalho possível. Qual a minha verdadeira intenção em fazer isso? Será que eu quero apenas aparecer, me destacar, ser elogiado? Ou eu quero cumprir o meu dever? Né? Aí é que está essa fronteira que Prieto nos coloca, né? O impulso do idealismo ou o ímpeto de destaque pessoal. Aí está a diferença. E somente cada um de nós sabe a nossa verdadeira intenção quando praticamos essas atitudes que podem ser caracterizadas como orgulho ou simplesmente como uma busca de cumprir os nossos compromissos verdadeiramente. Para a igreja, o orgulho é considerado como um dos 7 pecados capitais, né? Só para a gente relembrar, os outros são gula, avareza, luxúria, ira, inveja e preguiça. E com orgulho formam, portanto, os 7 pecados. Tomás de Aquino, ele dizia que o orgulho era um pecado tão grande que deveria ficar fora dessa série. Ele deveria ser tratado de uma forma separada dos demais, porque ele merece uma atenção especial. E aí acrescenta, para completar os 7 pecados, ele acrescenta a vaidade no lugar do orgulho. Ele diz que o orgulho é um pecado supracapital. Tem um outro teólogo do passado que diz que orgulho é aquilo que mais ofende o amor. E a humildade é a virtude que nega o orgulho. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos percebendo aos poucos, progressivamente, que precisamos nos despojar do orgulho para dar lugar à humildade em nosso coração. Porque enquanto o orgulho dominar, vão permanecer todos os vícios em detrimento das virtudes que devemos desenvolver. O que então é a humildade que se contrapõe ao orgulho? O que é isso que nós devemos desenvolver em nossos corações? Palhano Júnior vai nos dizer que humildade é a virtude que nos dá o sentimento que é isento da ganância do poder, é modéstia, simplicidade, liberdade espiritual que não se submete ao jugo das paixões desenfreadas, do poder de mando e de domínio. É a virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações. O humilde, ele não se deixa lisonjear pelos elogios ou pelas situações de destaque que possa se encontrar. Todo sábio verdadeiro, ele é humilde, porque ele sabe que só sabe muito pouco de tudo que deveria efetivamente saber. Se nós nos lembrarmos de Sócrates, um filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo, ele declarou não saber absolutamente tudo. Justamente ele, que era o modelo dos sábios, vai nos dizer, eu sei que nada sei. Mas uma coisa que é importante a gente perceber quando a gente fala de humildade é ter a consciência de que ser humilde não é ser tolo, humildade não é tolice. Humildade não é a mesma coisa que subserviência. Mário Sérgio Cortella vai nos dizer que o subserviente, ele se enfraquece. O humilde, ele apenas sabe que não sabe tudo, como Sócrates mesmo coloca, que ainda não cresceu o que pôde, mas está preparado para aprender, está disposto e preparado para cada vez crescer mais e aumentar mais
o seu conhecimento. E Joana de Ângeles, nesse sentido, vai nos afirmar o seguinte: mas não penses que humildade é menosprezo, desconsideração por si mesmo, subalternidade, escondendo conflitos de inferioridade. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar nem se engrandecer, compreendendo o quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Então, ser humilde não é ser ignorante, é saber quem você é e o que precisa melhorar, sem ter a necessidade de estar exaltando as suas qualidades, as nossas qualidades. Uma outra coisa importante da gente verificar é que a humildade é uma coisa que não se apresenta por fora. A humildade é um estado de alma, é o sentimento interior. Muitas vezes a gente confunde muito isso e quando vemos uma pessoa mal vestida, uma pessoa de um semblante sofrido, uma pessoa que tem uma característica muito grande de pobreza, né, na sua forma até de se comportar, a gente pensa logo, ali vai uma pessoa humilde. Mas nem sempre isso é verdade, porque nem sempre o exterior revela com segurança o que nós temos dentro do coração, revela com segurança o nosso interior, né? Então é preciso efetivamente, para caracterizar alguém como humilde, perceber ou verificar a essência da sua alma. E o verdadeiro humilde também, em geral, ele não percebe que o é. São as pessoas que estão ao seu redor que veem esse tipo de comportamento dele. Na realidade, o verdadeiramente humilde, ele tem um comportamento tão natural que nem percebe. Agir com humildade é algo natural para ele, não é? Eu tinha um colega que dizia assim, olha, eu tenho orgulho da minha humildade. Aí está complicado, né? Ou você é orgulhoso ou você é humilde. Você não pode ter orgulho de não ter orgulho. Isso aí fica confuso na própria consideração que se faz, né? Então, o humilde, ele de fato não percebe, né? Ele age com bastante naturalidade. Se nós formos nos lembrar de pessoas humildes que nós conhecemos na história, quem é que nós poderíamos trazer aqui como exemplo, né? Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, a nossa querida Santa Dulce, né, que a gente sempre se lembra dela. Então, esses são grandes exemplos que nós temos e que podem nos inspirar para buscarmos cada vez mais trazer essa humildade para o nosso coração. Na realidade, nesse patamar de evolução que nós nos encontramos, a gente transita entre essas duas situações. Às vezes a gente é mais orgulhoso, às vezes a gente é mais humilde, depende muito da circunstância da nossa vida. O que nós precisamos compreender é que não podemos deixar o orgulho dominar os nossos corações, porque ainda temos muito que aprender. Nosso conhecimento está distante de tudo aquilo que está disponível no universo. Mas, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá a seguinte informação, né? Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. A humildade é a veste que apresenta todas as outras virtudes. Não existe amor perfeito sem humildade. Eu achei interessante essa frase do Evangelho, não existe amor perfeito sem humildade, que me remete mais uma vez a Tomás de Aquino, né? Quando ele coloca o orgulho acima, né? Fora daquela sequência, por ser algo que merece uma atenção especial. Por quê? Se o orgulho se contrapõe à humildade, não é? Quem é orgulhoso, evidentemente, não vai ter amor. Se o amor só vai existir se de fato existir humildade no coração, o amor verdadeiro não é algo que vai pertencer a quem traz o orgulho no seu coração. Então, de fato, tem razão Tomás de Aquino quando coloca a necessidade de termos muito cuidado e tratar de uma forma especial essa questão do orgulho no nosso coração. E como é que nós podemos então cultivar essa humildade para se contrapor a esse orgulho na nossa vida? Eu vou mais uma vez recorrer a Ney Prieto, em que ele vai nos colocar quais são as situações, o que é que devemos fazer para de fato desenvolvermos a humildade. Ele nos diz assim: refrear os ímpetos de alto valor excessivo, aplicar o princípio de que a verdadeira sabedoria é perceber que pouco sabemos, aceitar com respeito e igualdade as opiniões diversas, mesmo que contrariem as nossas certezas, ouvir com atenção e paciência, vigiar nosso entusiasmo para não confundir-se com vaidade, valorizar o trabalho em qualquer função que exerçamos,
verificar que pobreza de espírito não é desmazelo ou falsa modéstia, evitar ostentação ou espera de reconhecimento. Então são algumas coisas que nós podemos treinar, digamos assim, no nosso dia a dia, para que cada vez mais a humildade possa fazer parte da nossa condição de vida, da nossa forma natural de exercer a nossa atividade, o nosso dia a dia. Tem um texto muito bonito e interessante que faz essa comparação entre o orgulhoso e o humilde, que eu gosto muito e que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. Ele nos diz mais ou menos assim: quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é de aprender, de crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz: não foi minha culpa, porque ele se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde respeita aqueles que lhes são superiores e trata de aprender com todos. A orgulhosa resiste a quem lhe é superior e trata de pôr defeitos. O humilde sempre faz algo mais além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho, eu já fiz a minha parte. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isso e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim e não vou mudar o meu estilo. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter as que lhe são melhores. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso as guarda para si mesmo, porque teme a concorrência, não quer que ninguém lhe supere. A pessoa humilde defende as ideias que julga nobre, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre as suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque elas são suas. Aí dá para a gente perceber essa diferenciação do que é ser humilde efetivamente e do que é ser orgulhoso. E voltando ao texto de Amélia, ela vai já concluir nos dizendo assim: contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. Então, efetivamente, Zaqueu aprendeu aquela lição. A humildade que ele empregou naquele momento, naquele instante de encontro com Jesus, a admiração, o desejo de vê-lo e, sobretudo, esse comportamento que ele teve diante do Mestre foram fundamentais para que ele pudesse se transformar e, mais tarde, fazer parte dessa história, estar construindo junto com os outros discípulos e com os outros apóstolos a história do cristianismo. Alguns autores dizem que ele passou a se chamar Matias e que assumiu o lugar de Judas Iscariotes mais adiante, no trabalho do Evangelho. Mas, independente disso, de verdadeiramente ter tido essa mudança de nome ou não, o importante é que Zaqueu nos deixou uma grande lição, que é essa que nos traz esse capítulo do livro, e vai acompanhar a partir daí o pensamento do Mestre. O maior é aquele que se fizer menor, é aquele que efetivamente tiver mais amor no coração. E Joana de Ângeles, então, vai nos fazer um convite à humildade. No livro Convite da Vida, vai nos fazer um convite à humildade para que a gente possa, aprendendo essa lição, fazê-la frutificar verdadeiramente em nosso coração. E ela nos diz assim: os que são incapazes de consegui-la, de conseguir a humildade, identificam-na como fraqueza. Detestam-na porque se sentem capazes de possuí-la. Os fracos falseiam o significado, deturpando-lhe a soberana realidade. Ela, no entanto, fulgura e prossegue. Identifica-se pela meiguice. Com ela, o homem adquire grandeza interior. Conquistá-la é lograr a paz. Então é isso que a gente precisa trazer de fato para o nosso coração. Fazer crescer essa humildade como uma conquista pessoal e progressiva. E ainda vai nos dizer Joana: é sempre assim que se dá o amadurecimento moral, que faz do pigmeu um gigante, do ser simples um verdadeiro herói. Então, rico e poderoso, detestado por todos, mas de bom coração e com firme propósito de se transformar. Este foi Zaqueu. Zaqueu não se desesperou, Zaqueu não se acomodou, Ele, ao contrário, ele correu atrás
daquele que podia efetivamente lhe dar uma transformação, que podia salvá-lo, e agarrou aquela única oportunidade que ele tinha, que era se encontrar frente a frente com Jesus, e não se arrependeu, porque o encontro com Jesus realmente o transformou radicalmente, deu uma mudança muito importante na sua vida, fazendo-lhe continuar o desenvolvimento do seu trabalho com um sentimento completamente novo. Tem um autor que nos diz que da mesma forma que Zaqueu pôde mudar a vida, Jesus vai sempre estar pronto para dizer a cada um de nós: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Procuremos então permitir que Jesus chegue até a nossa casa, chegue até o nosso coração, não é? Com todo o seu brilho, com todo o seu amor, de que necessitamos, e que Ele manifesta no seu sentimento por todos nós, sabendo das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, mas sobretudo sempre nos dando a força do seu perdão e a oportunidade de refazermos o nosso caminho. Então, que possamos dar essa permissão para que Jesus de fato chegue ao nosso coração, nos trazendo essa mudança espiritual, esse crescimento para o nosso futuro enquanto um ser espiritual em busca da transformação. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de termos a lição, de termos o Evangelho, de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre essas lições e que possamos efetivamente cumprir os nossos objetivos, trazendo esse Evangelho para o nosso crescimento espiritual, para a nossa transformação interior. Obrigado, Senhor, pela Tua presença constante em nossa vida, iluminando sempre os nossos caminhos, que assim seja. Agradecidos, portanto, por essa oportunidade, né? Vamos encerrar a nossa tarefa, agradecendo também a presença de todos, indo agora para os nossos passes, buscando auferir essa luz, essa energia que nos vai ser dispensada, e depois vamos aos nossos abraços fraternos, como de costume. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.